Olá, senhores, tudo certo? Estamos voltando aí para mais uma aula nossa. Lembrando, esse é o nosso segundo vídeo que nós estamos falando da abordagem sistêmica da administração. E aí nós já estamos na parte 3 desse vídeo. O que nós estávamos falando na aula passada? Nós vínhamos comentando sobre a teoria dos jogos. A teoria dos jogos ela é muito importante para você ter ideia. Por quê? Porque ela fala do jogo de empresas que acontece no mercado. Lembrando sempre daquela máxima: os ganhos de um jogador se equivalem às perdas do outro. Ou seja, sempre tem um que vai ganhar enquanto o outro vai estar perdendo. Pessoal, aqui a gente precisa de ter essa lógica e não a lógica do ganha-ganha. Por quê? Porque a decisão do outro jogador vai depender daquilo que ele acha que o outro jogador, o seu concorrente, a outra empresa vai tomar de decisão. Então sempre é um jogo de conflito de interesses também. A sua empresa ela vai tomar uma decisão baseada no que ela acha que a concorrente vai tomar. Então, pessoal, a gente tem que ter isso na cabeça. Para quê? Para você tentar imaginar qual seria o melhor cenário possível para a sua empresa no mercado. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? Como a minha empresa ela vai estar tirando o melhor lucro do mercado. Beleza? E aí nós demos alguns exemplos e eu volto no exemplo da aula passada, que ele fala da delação, sobre delatar ou não o seu colega. E aí, lembrando que a gente falou algumas regras, a gente colocou algumas regras aqui. O professor, se o professor souber que o aluno colou, ele tira 0. O colega que delata o aluno que colou, ele tira 10. Isso daqui é uma condição que eu já tinha colocado para vocês aí, para a gente ter um entendimento um pouco maior. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu falei que a situação, se você delata e o seu colega também delata, né? É aquela história. Vale a pena? O 10-10 vale a pena para vocês? Beleza. Agora, se você delata e o seu colega não delata, aqui os dois vão tirar 10, que um delatou o outro, beleza. Agora, se você delata e o seu colega não te delata, ou seja, ele tem o benefício do prejuízo da perda. Porque você vai delatar que ele colou, e ele não delata que você colou. E aí você fica com 10 e ele 0. Se você não delata, que é o cenário contrário, se você não delata, e aí o seu colega te delata, você tira 0 e ele 10. Por quê? Porque ele te delatou. Beleza? Agora, se nenhum dos dois delatam, e é aquele jogo que eu gosto de falar para vocês, o que seria melhor fazer, né? Que aí eu coloquei aqui para vocês. Ó. Vamos lá, o que seria melhor para fazer? A gente parou aqui no slide passado. Aí eu combinei com o meu colega, professor, e todos nós vamos tirar 6. Beleza, está tranquilo, mas imaginemos que essa seja a segunda prova. E para ele tirar uma média 10, na primeira ele não foi muito bem, tirou 4. E ele precisa de tirar pelo menos 7 para fazer uma média aí. Pelo menos 7 ou 8. Isso, 8 para fazer a média de 60%. E aí, qual que é a grande questão? Você vai confiar no seu colega? Lembra, a gente já falou isso na aula passada. A grande questão é a seguinte: se você confia totalmente nele, beleza, mas ele pode combinar com você uma coisa e fazer outra. Pessoal, é isso que acontece com as empresas. Como que você vai combinar com a sua concorrente? A sua concorrente, ela quer parte do lucro igual a você. Então, pode ser que no mercado vocês combinem uma coisa, chega lá, ela faça outra. Então, é muito interessante a teoria dos jogos. Lembrando, eu coloquei aí no seu Moodle, no seu ambiente virtual, a gente tem a parte de vídeos complementares. Tem um rapaz que ele faz essa comparação, principalmente em relação à delação premiada, de você delatar ou não
o seu companheiro. É muito interessante que vocês acompanhem aí. Beleza? Vamos continuar. Então, aí a gente entra para um tema que eu gosto muito também, que fala da inteligência artificial. Pessoal, e aqui é uma questão que eu já coloco para vocês. Hoje, a gente tem inteligência artificial, sim ou não? O que vocês acham? Que nós já temos a inteligência artificial definida? Porque, pessoal, tende a entender. Inteligência artificial, as máquinas elas vão pensar por si só. É como é feito o ser humano hoje em dia. Essa é que é a ideia primordial da inteligência artificial. Hoje em dia, as máquinas tomam decisões por si só? Será? Vale esse questionamento aí. Vamos continuar para ver no final qual a sua decisão em relação a isso. Então, continuando. Na inteligência artificial, antes da gente chegar, a gente teve algumas revoluções, e é muito interessante a gente falar dessas revoluções aqui para você entender todo o processo histórico. Vamos lá. Nessa primeira aí você tem a Revolução Industrial, que é a introdução da máquina, ou seja, o maquinário ele substituiu a mão de obra, a força de trabalho humana. Na segunda Revolução Industrial a gente tem a introdução da eletrônica nas fábricas, né? Você tem a eletrônica surgindo como um grande boom dentro das fábricas e das máquinas, das fábricas, das indústrias, das construtoras, facilitando muito mais o processo produtivo. Pessoal, lembrando, essas três que eu estou falando para vocês, revoluções, é dentro da administração. Na história, pode ser que você tenha marcos diferentes, mas só para a gente entender o surgimento aí da inteligência artificial, beleza? Na terceira aí você tem, na terceira revolução industrial, nós colocamos a introdução da inteligência artificial como complementação, substituição da força humana. Pessoal, será que a inteligência artificial ela vai realmente substituir a força humana? O que vocês acham? Ela vai complementar? Será que o indivíduo no futuro, com conhecimento, com um intelectual bem definido, ele vai ter espaço no mercado de trabalho ou as máquinas vão tomar conta de tudo? Vamos continuar aí para a gente ir embasando a nossa discussão, beleza? As organizações do futuro, elas vão exigir força de trabalho com alto grau de capacidade intelectual. Professor, mas o senhor não falou que talvez elas vão substituir? Então, pessoal, aí eu já coloco como uma ideia que eu tenho de futuro. As máquinas, elas vão ter inteligência, podem ser que elas tenham a chamada inteligência artificial, mas o ser humano com o conhecimento, com o intelectual, com a sua capacidade social, ele vai ter ainda local no mercado de trabalho. Por quê? Porque, pessoal, qual é a ideia da inteligência artificial? As máquinas pensarem para os seres humanos. E o que acontece hoje? Isso daqui, ó, que eu coloco no seu slide aí. Robôs tomando decisões importantes baseado em quê? Olha aqui, pessoal. Estatística, baseado em estatística. Então, é o que eu falo com vocês. Eu não diria que a gente teria algo muito diferente, não. Por quê? São decisões, pessoal, baseadas em estatísticas. E estatística, probabilidade dos eventos ocorrerem no passado ou não. Ou seja, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando é simplesmente que as máquinas hoje elas tomam decisões baseadas em estatísticas, em probabilidades. Ou seja, tendo em vista algumas ocorrências de eventos passados, a máquina ela faz uma estatística, faz uma probabilidade estatística para tomar decisão no futuro. Não necessariamente ela pensa por si só. É essa a questão que eu coloco para vocês. Então, pessoal, a habilidade manual ela será menos exigida? Será menos exigida. Beleza. Porém, é um pouco diferente. Porque quando eu estou falando aqui da habilidade manual menos exigida, eu estou falando também que ela vai ser um pouco exigida.
E aí aquela ideia básica que eu coloquei para vocês, que a máquina, ela pode até tomar decisão baseada em estatística e probabilidade. Substituição total da capacidade humana, eu acho bem complicado. Beleza? E aqui a gente entra no conceito de homo digitalis. Professor, como assim o conceito de homo digitalis? O conceito de homo digitalis é o seguinte, né? O relacionamento do homem com a internet, predominantemente da internet e as tecnologias de comunicação e informação. O que ele está falando aqui, professor? O homem digital nada mais é daquele homem que utiliza a tecnologia a seu favor, a tecnologia para se comunicar, a internet, utiliza a tecnologia em seu trabalho, no home office, é como nós estamos fazendo aqui. Ou seja, nós estamos dentro do homo digitalis, aquele que utiliza as ferramentas tecnológicas necessárias para realizar uma comunicação com a sua comunidade, seja a comunicação por meio de trabalho, seja pelo convívio social, ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês? O homem, ele utiliza, o homem digitalis, no caso, utiliza as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis para a sua interação em sociedade, beleza? E aí a gente coloca para vocês aqui, eu deixo alguns filmes, o AI, Inteligência Artificial, esse filme é um filme do Spielberg, ele é muito bom para você entender como as máquinas, a evolução, a grande evolução das máquinas. E olha que esse filme não é um filme tão novo assim, tá, pessoal? A inteligência de Spielberg aí, né, um grande produtor aí do cinema e diretor, ele já tinha uma capacidade mental para entender um pouco dessa inteligência artificial. Eu, Robô, Homem Bicentenário, Exterminador do Futuro, vale a pena você acompanhar o passo a passo de Exterminador do Futuro. Né? Toda a saga, os 6, 7 ou 8 filmes, se eu não me engano, acho que são 6, que ele mostra toda a evolução aí da máquina, da inteligência artificial e qual a ideia da máquina perante o ser humano. Tem esse outro filme também que é o Gamer, que é uma coisa que provavelmente pode acontecer no futuro, tá, pessoal? Aqui a gente mistura a realidade normal com a realidade virtual, né? Uma mistura muito interessante aí, a partir do momento que você tem pessoas jogando e colocando vidas, né, como se fosse um jogo, só que para pessoas reais, né? Quem está no jogo são pessoas reais. Enfim, uma situação bem interessante para a gente compreender, beleza? E aí a gente entra no conceito de qualidade. Professor, como assim? O que é o conceito de qualidade? A gente tem como um dos grandes nomes da qualidade, pessoal, da ideia de qualidade total, Edward Deming. E o que Edward Deming ele previu, né? Mais conhecido como Deming? Ele identificou algum limite de erro tolerável no processo produtivo. Ou seja, ele fala, por meio, logicamente, de um cálculo matemático, estatística, que você tem um limite tolerável de erros que podem acontecer numa produção. Pessoal, e aí eu pergunto para vocês, vocês que com certeza lembram muito de teoria geral da administração 1, quem foi um dos precursores da qualidade nesse caso? Exatamente isso aí. Toyota, por quê? Toyota lá atrás, com o seu modelo Toyota de produção, ele tinha o que? A mecanização. Ou seja, as máquinas, elas paravam quando identificavam algum erro. Então, o Deming ele nada mais fez do que aperfeiçoou alguns desses métodos, colocando um controle de probabilidades estatísticas e um controle estatístico aceitando alguns níveis de erros. Beleza? A gente tem a estatística, então, funcionando muito aqui, e a ideia é sempre de melhoria contínua da qualidade, né? Quais são as novas metas, o que está se alcançando aí dentro da administração. Então, sempre a ideia é reduzir perdas e aumentar ganhos, tá, pessoal? Aumentar os ganhos com os programas de governo. Então, a ideia é sempre essa, reduzir perdas e aumentar os ganhos, beleza? Então, a gente vai tendo essas ideias.
E por enquanto nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre as ideias de qualidade, algumas ferramentas que nós temos. Beleza, pessoal? Então até agora esse nosso próximo vídeo. Essa abordagem, essa parte 3 da abordagem sistêmica, ela é muito grande, ela é muito densa. Então nós vamos fazer em 3 vídeos. Beleza? Até o nosso próximo vídeo aí, pessoal.